Estamos de volta ao Jornal Gerais e recebendo aqui nos estúdios conosco Silvio de Sá, que é advogado e coordenador do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho. Para o nosso quadro com especialista, vamos conversar sobre previdência, um assunto de extrema importância. Boa noite, Silvio, muito obrigado pela presença. Boa noite, Davidson. Um prazer imenso estar falando com vocês aqui nesse programa de alto nível e espero poder contribuir aí de alguma forma com esse tema tão relevante que é a previdência social, a aposentadoria, que é um direito social que é importante para todos do povo. E o Silvio estará conosco aqui quinzenalmente discutindo sobre esse tema, né? São vários assuntos que a gente vai discutir aqui no Jornal Gerais. Começando então, Silvio, eu queria que você fizesse um apanhado sobre a reforma que aconteceu recentemente da Previdência. Exatamente, Davidson. A reforma aconteceu no dia 13 de novembro de 2019. Nós tivemos uma alteração enorme do sistema previdenciário. Só para você ter uma noção, a última reforma que mudou consideravelmente o regime de previdência social foi em 1997. Essa sim alterou drasticamente. Mas a de 2019 é a que nós podemos considerar na história do Brasil e do mundo também uma das reformas que alterou de forma significativa o sistema previdenciário brasileiro. Então, eu acho que é importante esclarecer esse tema para todos os telespectadores da TV Gerais. Ô Silvio, essa reforma já está valendo já? Como é que ficaram as idades, por exemplo, de transição? Essa reforma entrou em vigor em novembro de 2019, Davidson. No entanto, as pessoas têm que observar, me perguntam muito, se a reforma já está, de fato, na linguagem popular, valendo. Sim, está valendo. Mas quem já era filiado ao regime, ou seja, aquele trabalhador que já exercia função numa indústria, numa empresa, num supermercado, ele já era vinculado à Previdência. Então, esse trabalhador tem direito adquirido ao que nós chamamos de regras de transição. Ou seja, ele não vai ter que esperar necessariamente os 65 anos, que hoje é a regra, as pessoas têm que esperar 65 anos. Mas se você já era afiliado, ou seja, se você já exercia um trabalho, você tem direito à regra de transição. E é nesse ponto que os trabalhadores têm que tomar cuidado, porque essa regra de transição pode dar a ele o direito de aposentar com 48 anos, com 50 anos, com 52. Então ele tem que fazer um estudo para ver qual é a melhor regra para ele se aposentar. E o importante é sempre buscar, não tenha dúvida, buscar um especialista para ver essa questão, a sua situação específica, não é? Agora, e para os novos contribuintes, como é que ficou, Silvio? Para os novos contribuintes, se a pessoa ingressou agora no sistema previdenciário, aí a regra vale integralmente. Agora, no caso, após novembro, então, a partir de dezembro, vamos dizer assim. Após novembro de 2019 em diante, dessa data 13 de novembro de 2019. Vai chegar um momento, Davidson, que as regras de transição não serão necessárias para quem já era afiliado. Vamos supor que uma pessoa tinha 10 anos de filiado até a data de 13 de novembro de 2019. Vai chegar um momento em que essas regras de transição, que estarão valendo daqui a 10, 15, 20 anos, não vai ser interessante para eles. Então eles vão ter que esperar e se vincular ao sistema, como eles já estão, e se apropriar das regras novas. Mas quem ingressar agora no sistema tem que esperar a idade? Tem. O homem vai ter que esperar a idade de 65 anos. A mulher, 62 anos. Antes não tinha esse limitador de idade. E uma nova mudança também é o tempo mínimo, que a gente chama de carência. O que é a carência? É o tempo mínimo que uma pessoa tem que ter de contribuição mês a mês. O homem é 20 anos e a mulher 15 anos. Algumas pessoas perguntam, pode ir lá e pagar de uma vez? Não pode. Esse tempo de carência não é permitido pagar de uma vez. A pessoa tem que pagar mês a mês. Ou seja, se você trabalha numa empresa, você tem que trabalhar, ainda que intercalado, vai para outra empresa, 20 anos. A mulher, 15 anos. Então essa é a mudança que nós tivemos na aposentadoria, na chamada aposentadoria por tempo de contribuição, que a partir de 2019 deixa de existir e ela terá um limitador de idade. Ô Silvio,
Agora, eu acho que um dos pontos que causa mais confusão aí entre as pessoas é a questão do cálculo, né? Como é que ficou essa questão do cálculo com esse novo regime? O cálculo mudou também, Davidson, de forma muito considerável. Essa pergunta que você fez é importante, porque no regime antigo, o cálculo era feito da seguinte forma: pegava-se as contribuições de julho de 94, né, e eu gosto sempre de explicar isso. Por que julho de 94? Você vai lembrar que julho de 94 é a estabilização da moeda brasileira. Sim. Com o Plano Real. Então, delimitou julho de 94 até a sua última contribuição. Desse período, que a gente chama período básico de cálculo, chegava-se a uma média aritmética excluindo 20% das suas piores contribuições. Então, o segurado tinha esse cálculo a seu favor, ele pegava um período delimitado, excluía as suas piores contribuições. Vamos supor que ele trabalhou lá recebendo salário mínimo e depois passou a receber 4 salários mínimos. Então, ele tinha a oportunidade de excluir esse período de salário mínimo para não reduzir o seu benefício e pegar as melhores contribuições. Agora, com o novo cálculo, você vai pegar todo o seu período contributivo. Antes de 94, se você tiver, depois de 94, e não haverá exclusão de nenhum, de 20%, de 10%, de nada. Vai pegar 100%. Então, isso aí vai ser um dificultador a mais que a pessoa vai ter que analisar, sobretudo quem já tem tempo anterior. E a notícia é pior: o coeficiente, que é o que gera lá a renda mensal inicial, que é o valor do benefício que você vai lá no INSS e pega, vai lá no banco e saca, ele vai começar com 60%. Veja bem, antes de 2019, ele começava com no mínimo 85%. Então, olha a diferença. Então, a renda mensal inicial do trabalhador, se ele tiver homem 20 anos de contribuição, será com 60% do salário de toda a contribuição dele. Isso significa que, se ele ganhar aí um valor um pouco mais alto, vai ter que submeter essa média e ele pode cair até 60% da média ponderada dessas contribuições. Como ninguém pode ganhar menos que o mínimo, se ele chegar no mínimo, ficará no mínimo. Então, mudou, que eu considero, né, vários especialistas consideramos, como uma notícia ruim para o segurado, que ele vai ter um pouco do valor reduzido. Para ele ter 100%, ele vai precisar ter 40 anos de contribuição homem, né, se tem que contribuir 40 anos, aí ele tem direito a 100%, e a mulher 30 anos de contribuição para ter direito a 100%. Muito bem, conversamos então com Silvio de Sá, que é advogado especialista aí na área previdenciária. Ele estará conosco aqui de 15 em 15 dias, conversando sobre esse tema tão importante. Nosso próximo assunto, né, daqui 15 dias será a aposentadoria rural, um tema muito importante também. Silvio, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui quinzenalmente. Ótima noite para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Se as pessoas quiserem também mandar dúvidas, eu posso disponibilizar um e-mail. Claro. Né? Meu e-mail é silvio.dessá@yahoo.com.br. Mande a dúvida que a gente tenta responder na medida do possível. Um abraço, Silvio. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco com os destaques do esporte com Humberto Fernandes.